Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Sou professora Mônica Vicente e vou trabalhar com vocês o componente de Ciências do 6º ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as transformações químicas. Tudo que nos cerca, ele é composto de matéria. E essa matéria, ela sofre mudanças a todo o momento. E essas transformações, essas mudanças, elas podem ser classificadas como transformações físicas ou transformações químicas. Se a gente olhar aqui o papel em chamas, é diferente da gente ver aqui o copo quebrado. Aqui eu tenho uma transformação química e aqui eu tenho uma transformação física. O que são transformações físicas? Nas transformações físicas, as substâncias vão continuar a ser as mesmas, apenas estão divididas ou mudaram de estados físicos, ou seja, o aspecto não foi alterado. Então eu tenho inicialmente uma substância que ela passa por uma transformação física e ao final eu tenho essa mesma substância. Então quando eu tenho uma água no fervendo, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela deixou de ser água? Não, ela apenas mudou o seu estado físico. Então, nesse processo, eu digo que houve uma transformação física. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu tenho aqui uma pessoa comprimindo uma mola, essa pessoa ela faz a compreensão desse objeto. Quando a mola volta ao seu estado normal, ela deixou de ser a mola? Houve alguma perca? Não, ela continua sendo a mesma mola. Então eu digo que esse processo aqui é uma transformação física. Quando eu rasgo um papel, eu tinha um papel grande, rasguei ele em dois. Esse é um processo de transformação física, porque eu apenas dividi essa matéria em pedaços menores. E aqui eu vou mostrar para vocês o exemplo que eu falei lá atrás. Eu tenho, no caso aqui eu estou falando da água, tá? Mas poderia ser qualquer outra matéria. Eu tenho o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. A água, quando ela sai do estado líquido e ela vai para o sólido, o que eu tenho aqui é uma mudança nas moléculas, tá? Mas ela continua sendo água. Se ela sai do estado sólido e ela vai para o estado gasoso, eu também tenho aqui uma reorganização de suas moléculas, tá? Porém, a substância não houve modificação. Ela continua sendo água. E aí, o que vem a ser a transformação química? Nas transformações químicas, há a formação de nova substância, isto é, substâncias com propriedades diferentes da inicial. Então, essa é a diferença entre a física e a transformação química. Na transformação física, as substâncias não se modificam, elas continuam a mesma. Enquanto que na transformação química, eu tenho uma substância inicial, passa por um processo de transformação química e ao final dessa transformação, eu tenho uma substância nova, uma substância diferente da inicial. Como, por exemplo, aqui, a corrente, ela está enferrujada. O que aconteceu com essa corrente? A matéria-prima, né, dela, o ferro, em contato com o ambiente, o oxigênio mais a umidade, ele sofreu o processo de enferrujar. Isso aqui vai voltar ao normal? Não. Então, após a substância sofrer a transformação química,
ela não volta ao seu estado normal. Aqui um cafezinho. Quem que não gosta de tomar um cafezinho pela manhã, né? Eu preciso do quê? De água, pó de café, eu preciso do fogo para aquecer essa água. Ao final, o café pronto, eu consigo ter novamente essa água, de ter esse pó de café como era na substância inicial? Não, uma vez o café coado, você não tem como retornar às substâncias iniciais. E aqui eu vou dizer para vocês alguns exemplos de como que a gente percebe se houve uma transformação química nessas substâncias, nessa matéria. Então, olha só, mudança de cor é um indicativo de transformação química, formação de chama é um indício, a variação de temperatura, liberação de um gás, a formação de um sólido e até mesmo a liberação de um cheiro. Esses são indícios de que ali naquele momento que você está unindo as substâncias, se houver qualquer um desses processos, você tem ali uma transformação química. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Eu tenho a transformação química que ela ocorre por ação mecânica. Então, olha só, existem substâncias que se transformarem em outras necessitam de energia resultante do choque ou da fricção. Trouxe um exemplo para vocês aqui que todo mundo tem conhecimento, o fósforo, tá? Para eu acender o fósforo, eu preciso passar ele sobre a caixinha, né? Nessa parte aqui. Então, quando eu faço o choque, que eu faço a fricção desse objeto, eu vou ter aqui o acendimento da chama. E aí eu digo que é por ação mecânica. Nós temos também as transformações químicas que ocorrem pela ação da luz. Quando tem uma transformação química que ocorre pela ação da luz, ela recebe o nome de fotólise, tá? O que é uma fotólise? No caso aqui, essa substância, ela vai se transformar em outra devido à ação da luz. E aí eu trouxe o exemplo para vocês aqui da realização da fotossíntese, que o vegetal ele vai retirar, ó, você verifica que o vegetal absorvendo do ambiente o CO2, tá? Ele retira pela raiz do vegetal aqui do solo a água mais o CO2 junto com a luz solar, eu vou ter ali a realização da fotossíntese. E ao final dessa realização, ao final da transformação química, o que vai me resultar? Eu vou ter ali a liberação de oxigênio para o ambiente e para o vegetal vai ficar ali o alimento, né? Que ele vai se nutrir. E aqui eu também tenho a transformação química por aquecimento. Quando for por aquecimento, recebe o nome de termólise. Isso aqui a gente utiliza, tá? Todos os dias lá na cozinha de nossas residências. Quando eu vou fazer um bolo, quando eu vou fazer uma carne. Eu trouxe o exemplo aqui para vocês, o açúcar fazendo o caramelo dele e aqui um cozimento de bolo. E aí eu trouxe uma atividadezinha para a gente exercitar um pouquinho. Então, olha só, relembrando, transformações físicas continua a mesma substância. Transformações químicas, eu tenho a formação de uma nova substância. E aí, vamos lá para a atividade. Quando for transformação física, você vai colocar um F no parênteses. Quando for química, você vai colocar um Q. Quando eu amasso um papel, isso é uma transformação química ou é uma transformação física? Quando eu amasso o papel, ele mudou? Não, ele continua sendo um papel, porém está amassado. Então aqui eu vou ter uma transformação física. Fotossíntese realizada pelas plantas. Acabei de dar o exemplo, é uma transformação química. Quebrar um copo de vidro, uma garrafa, é uma transformação
física, ferver água, uma transformação física também. Alimento se decompondo no lixo, ali eu vou ter alguns odores, então eu tenho a presença de cheiro, é uma transformação química. Produção de leite a produção de queijo a partir do leite, é uma transformação química. E aí eu deixo para vocês aqui o gabarito das atividades e não poderia deixar de dar o recadinho, né? Sempre que possível, lavar as mãos, usar o álcool em gel e quando vocês for sair à rua, gente, por favor, utilizem as máscaras, porque a máscara ela vai me proteger e ela protege vocês também. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.